Dom Luiz Carlos Dias, sua bênção, Dom. Nosso muito obrigado em nome da direção, da rádio, colaboradores. Muita alegria tê-lo aqui nesta manhã de sexta. Então, meu bom dia, André, ao Leonardo. Bom dia a todos aqueles que estão sintonizados conosco nesse momento. E eu quero dizer assim, eu quero expressar primeiramente a minha grande alegria de estar aqui, né? Cheguei ontem já para residir aqui em São Carlos e amanhã assumir já os trabalhos como bispo titular aqui da Diocese de São Carlos, né? Então até fico um pouco emocionado, né? Imagina. Porque realmente é uma alegria muito grande, estou aqui à disposição de todos, né? Então gostaria que recebesse minha bênção, né? Que Deus realmente possa ajudar a cada um daqueles que nos acompanham nesse momento, nas suas dificuldades, possa iluminar os seus caminhos, né? Para que cada vez mais todos, né, experimentem a realização, uma expressão em Jesus Cristo, né? Aquele que estamos aí nos preparando para recebê-lo, né? E é um prazer também muito grande falar nesse meio de comunicação aqui da nossa diocese, né, que é a SDS, né, São Domingos Sávios, exatamente. São Domingos Sávio, que contribui certamente para a evangelização, que é o nosso grande objetivo enquanto igreja, enquanto diocese de São Carlos, né? Então, estou aqui à disposição. Nossa abrangência, para que o Dom tenha conhecimento, né, são mais de 20 cidades de abrangência da Rádio Diocesana, né, nossa transmissão tanto pelos 93.3 e também pelas nossas redes sociais. Hoje, né, faz parte da vida de cada ouvinte, de cada internauta, então também transmissão pelo nosso Facebook. Nosso muito obrigado você que nos acompanha nessa manhã de sexta. Para a gente iniciar nosso bate-papo, uma forma bem informal, Dom, até eu deixo bem tranquilo nesse sentido, né? E agradeço também a emoção, o carinho que recebeu o nosso convite, contar um pouquinho para os nossos ouvintes e sua trajetória, né? Até chegar, né, enquanto bispo diocesano, né, passagem por São Paulo, onde estava até então, né? Agora vindo para a Diocese de São Carlos, né? Um pouquinho de sua vida, né, à frente dentro da igreja da religião católica. Muito bem. Bom, acho que, não sei se já foi amplamente divulgado, né, da cidade de Caconde. Sou nascido em Caconde, que dista daqui cerca de 160 quilômetros, né? Mas é uma cidade assim que quase que está na mesma altitude de São Carlos, né? Está um pouco acima de 800 metros. Então lá também tem um clima assim bem agradável, né? Tem um grande lago. A população é pequena, mas o município é muito grande. Então nasci ali, me criei ali. Por volta de 19 anos fui para o seminário pela Diocese de São João da Boa Vista. Estudei em Ribeirão Preto, no seminário de Ribeirão Preto, porque ali São João pertence à província de Ribeirão Preto. Sim. Então foram 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. E terminado esse ciclo, eu permaneci em Caconde. Na ocasião, houve uma troca de bispos com Dom Tomás, que até então era o Tomás Vaqueiro, que até então era o bispo titular. Ele se tornou emérito e chegou Dom Tadeus Gringues, né? Naquele período havia assim, uma discussão da necessidade, sobre a viabilidade, necessidade da introdução de mais uma etapa na formação dos seminaristas, o chamado propedêutico. Naquele período estava sendo introduzido nas dioceses, né? E o bispo ali chegando com as novas ideias, né, ligado às novas propostas de renovação da igreja. Então, eu que havia me formado, havia sido ordenado em 91, ele chegou também nesse ano, 91, e ele me confiou a reitoria a implantação e reitoria dessa etapa da formação dos seminaristas lá em Caconde mesmo, né? Certo. Por isso, durante o período de seminário, permaneci em Caconde e depois permaneci ali trabalhando como padre por outros 10 anos em função desse trabalho, ali nessa primeira etapa da formação, chamada propedêutico, né? Saí dali no ano de 2002, quando eu fui enviado para Roma, pela Diocese, juntamente com outro companheiro, um outro padre, para fazer estudos na área da filosofia, lá numa faculdade lá de Roma. Onde permaneci 2 anos, fiz lá aquilo que nós chamamos aqui de mestrado em filosofia. Certo. Retornei à Diocese, e no ano de 2005 eu fui pároco numa paróquia
em São João da Boa Vista, paróquia Nossa Senhora de Fátima. E fui, nessa ocasião, também diretor do nosso Instituto de Filosofia, lá em São João da Boa Vista. E dava aula, né? Desde o início também, trabalhava no propedêutico, mas também já dava aulas lá no seminário. Inclusive o seminário, vamos falar, era uma fazenda, eu cuidava de uma fazenda também, de 50 alqueires, tinha lá uma mini paróquia na Barrânia, lá em Caconde, bom, trabalhava bastante, né? E depois, estão vindo de Roma, fiquei esse ano em São João, mas no final de 2005, o bispo de então, Dom Davi Picão, pediu para que eu assumisse a reitoria do seminário de teologia, na ocasião em Mogi Guaçu. Então, em 2006 eu fui para esse novo trabalho e trabalhei lá até 2010, no início de 2010. Certo. Então, resumindo um pouco, lá na Diocese de São João, eu trabalhei basicamente na formação dos padres, dando aulas ali, na filosofia, um pouco também na teologia, mas sobretudo trabalhando na formação efetiva como reitor de seminário. Ali trabalhei por mais de 15 anos nessa função, né? E depois, no ano de 2010, abril de 2010, eu fui enviado, fui convidado, né, e fui trabalhar na CNBB, lá em Brasília, na sede da CNBB, sede nacional. Certo. E um trabalho específico, lá nós desenvolvemos vários trabalhos, mas o meu trabalho específico lá era em relação à organização das campanhas, de 2 campanhas em âmbito nacional, proposto pelos bispos, né, da conferência. A campanha da fraternidade, que existe desde 1964, Sim. e a campanha para a evangelização, que foi introduzida em 1998. São 2 campanhas importantes, né? A campanha da fraternidade, que trabalha com mais temas sociais, Sim. inclusive faz uma coleta chamada Coleta da Solidariedade, Domingo de Ramos, e o dinheiro dessa campanha é destinado a projetos sociais, né? Sim. E a campanha para a evangelização, como o próprio nome diz, é para a evangelização. E a coleta dessa campanha é importante também para a igreja, porque ela vem para contribuir para a manutenção das nossas estruturas de evangelização, no âmbito da CNBB nacional, dos regionais, da CNBB, e projetos de evangelização. Então foi um trabalho assim, importante para mim também, porque ali é como que uma escola, né, do ponto de vista da igreja, de conhecer a igreja. Tive a oportunidade de conhecer as várias facetas da igreja no Brasil, né? Norte, Nordeste, Sul, né? Eu percorri bem o Brasil, foi muito importante. Temos contatos também com os bispos, vários bispos importantes, e também com personalidades da política, e foi um trabalho muito importante. E lá, estando lá em 2016, no mês de março, até tinha saído um tempo, depois retornei, mas aí fui nomeado bispo auxiliar para a Arquidiocese de São Paulo, né? E ali trabalhei de 2016, de maio de 2016 até agora, no final de novembro passado, ali como bispo auxiliar. E em São Paulo é uma arquidiocese, tem quase 8 milhões de... Outra realidade. Quase 8 milhões de pessoas. Ela é dividida em 6 áreas pastorais, que nós chamamos, regiões episcopais de pastoral. E eu trabalhei na região leste, chamada Belém, por onde passou Dom Luciano Mendes de Almeida, e onde tem um grande dinamismo, né, com uma realidade social assim, bem, com grandes contrastes, né, com áreas com grande IDH, né, com boa renda per capita, e outras áreas lá onde há uma dificuldade muito grande, né, das pessoas do ponto de vista em todos os âmbitos da sua vida, né? Então, interrompendo, talvez até o senhor na CNBB, à frente de uma campanha da fraternidade, né? Ali realmente o senhor pôde colocar em prática o que aprendeu na própria CNBB, né? Foi praticamente... Não, justamente, eu até digo o seguinte, que o trabalho na CNBB foi muito importante para que eu pudesse dizer sim ao episcopado, né? Porque se trata de um desafio muito grande, né? E foi uma experiência que, de fato, me capacitou, né, acredito, e também me possibilitou assim, dizer um sim ao episcopado diante dos desafios todos atuais, né, porque não é
essa missão, né, tem um peso grande, Imagino. implica um peso grande sobre os ombros, né, com Sim. muitos desafios, né? Mas até aproveito, muito interessante isso, né? Porque o bispo, depois, quando chegou a nomeação aqui para São Carlos também, de imediato eu disse sim, mas até escrevi, acho que na minha carta, né, tanto para a Anunciatura e depois também aquela primeira mensagem minha aqui para a Diocese, respondi com os olhos fitos em Jesus Cristo, né? Inspirado Exatamente. no sim de Maria, né? Eu acho que essas referências nossas, porque é uma missão, né? Nós somos chamados, enviados, né? Sim. E Jesus nos precede, né? Sim. E Ele nos concede as suas graças para que nós possamos assumir as dificuldades e abraçar a cruz que Ele nos apresenta. E é dessa forma que o trabalho realmente pode ser efetivo e cumprir, e poderemos assim cumprir aquilo que se espera do bispo e o bispo contribuir efetivamente para a caminhada de uma igreja particular, né? Até o lema do Dom, né? Só reforçando aqui aos nossos ouvintes, né? Vim para servir, né? Então realmente é um pouquinho que o senhor trouxe aqui, né? Essa história, essa breve história, né? À frente da igreja, né? Acho que se resume nessa frase, né, Dom? Eu vim para servir, né? Se nós observarmos o Natal, estamos aí próximos para renovar, né, nosso encontro com Jesus que vem nascer novamente entre nós, vamos atualizar essa encarnação do Verbo de Deus entre nós, né? E se nós observarmos bem, o que acontece? É Jesus, né, que deixa a sua glória, entra no processo de kenosis, nós chamamos, e assume a nossa carne humana, né? É Deus, né? Um mistério tão grande que a gente, olha, às vezes não paramos para refletir, admiração, né? para admirarmos, para entendermos, para acolhermos esse mistério tão grandioso, né? Deus que deixa a sua glória e vem o Criador que vem fazer a experiência de viver né, como na carne que foi criada pelo próprio Deus, né? Sim. E assume aí a nossa maneira de ver, né? Nos sofrimentos, nas dificuldades, né? Nos sentimentos todos que perpassam o coração humano, as dificuldades da história, do dia a dia, do cotidiano, né? É Deus que se faz carne, mas assume efetivamente o nosso viver, mas um outro ponto de vista, né? Quer dizer, ele não admitiu o pecado, mas continuou sendo fiel ao Pai e a um caminho de justiça que de fato edifica a nossa vida e a vida humana, né? Então ele abriu para nós um caminho, consolidou um caminho de justiça que de fato nos edifica, gera paz e relações de fraternidade, solidariedade, né? Por isso é algo importantíssimo para todos nós, né? E então Jesus veio pobre, né? Esse pobre Kenosis foi deixando a sua glória e se fez pobre. Fez pobre como? Para amar, para servir, né? Então, esse é o caminho da igreja, e esse deve ser o caminho também de cada um dos cristãos, desde o Papa até todos nós, né? Enfim, todo o povo todos aqueles que integram o povo de Deus, né? E isso, claro, diz um convite ainda maior da hierarquia, né? Daqueles que têm a missão de governar e precisam dar esse testemunho, né? Então, e interessante também que eu até aproveito para dizer que eu escolhi esse tema inspirado na campanha da Fraternidade de 2016, que foi a última que eu trabalhei efetivamente, né? Lá. E o lema foi justamente esse, né? Que sempre tem um lema bíblico, vim para servir. Eu sugeri esse tema lá para a campanha, foi aceito, e a campanha foi realizada, que é Igreja e Sociedade, aquele tema. E isso me marcou muito, e logo depois saiu minha nomeação, e eu me inspirei nesse tema porque eu me aprofundei e vi a importância desse tema para nós, para o nosso trabalho efetivo e para a nossa vivência cristã, nosso dia a dia. Precisamos despojar de nós mesmos, não olharmos para os nossos interesses, mas despojando-nos como Jesus para servir, né? E a vida, o que dá sabor à nossa vida, o elan para a nossa vida é justamente servir, né? É dar a vida, é viver o amor efetivamente, né? Como o Dom recebeu a notícia, né, nomeado no final de outubro pelo nosso Santo Padre, né, o Papa Francisco, recebeu essa mensagem, né, essa missão de vir para São Carlos, já conhecia a diocese ou não conhecia, tomou contato realmente após essa nomeação. Como que foi essa mensagem, essa notícia de vir para cá, Dom? Bom, foi assim uma surpresa, né? As nomeações sempre nos pegam de surpresa. Mas isso é bom, né? Porque eu estava há 5 anos e pouco lá em São Paulo, né?
quando chegou a nomeação. Então, a primeira notícia que eu recebi da nomeação foi dada por Dom Odilo, que é o cardeal de São Paulo, arcebispo da arquidiocese, né, de São Paulo. Inclusive foi no dia do aniversário dele, após um almoço lá. Tudo marcante, né? Dia 21 de setembro. Eu faço aniversário dia 16 de setembro. Olha lá. E ele dia 21. Então, após o almoço lá comemorativo ali do seu aniversário, ele falou assim, olha, precisava conversar alguma coisa com você, mas relativo à arquidiocese, né, a nossos assuntos lá. Aí depois, rapidamente conversamos sobre isso, aí ele me deu a notícia, a pedido do núncio apostólico, de que eu havia sido nomeado para a Diocese de São Carlos, né. Eu levei um susto na hora, eu não estava esperando por isso, porque eu estou aqui há 5 anos e pouco, né. Achei que nos meus pensamentos, meus projetos, ficaria ali até mais um ano, talvez, né. Mas na hora eu disse sim, né. Sim. Então quero deixar bem claro isso, que na hora eu disse sim. É claro que aí tem um misto assim, né? Eu estava profundamente ligado ao trabalho lá. Exatamente. Né? Porque engajado, né? Eu sou assim, sabe? Onde eu trabalhei, sempre trabalhei assim, com muito empenho. Né? E eu chego ali procurando conhecer aquela realidade, conhecer as pessoas, me inteirar, né, de todas as situações, estabelecer relações, inclusive de afeto mesmo, né? Então, entro inteiro naquela realidade. Por onde eu passei, ocorreu isso. Toda essa trajetória já citada lá em Brasília, em São Paulo, e agora venho com essa proposta também. Né? Então, estava ali, bem engajado, com muitos trabalhos, com alguns projetos até, né? Então, interrompe tudo. Dá um... Esse então, um primeiro momento, assim, tem um baque, assim, nesse sentido, né? Sim. E agora, né? Então, mas acolhi a nomeação com muita alegria, né? Está bem claro isso, né? É claro que a gente tem que só fazer uma reversão aí, né? Leva um tempo assim de adaptação, para assimilar aquela realidade, né? E depois fui ali até o final de novembro, cumprindo a minha agenda, fazendo o que pude fazer ali naquele tempo, né? Mas aí tudo muda, né? No trabalho, né? Porque aí já sabe que tem um ponto final. As pessoas também já sabem que tem um ponto final. Mas o novo nos assusta muitas vezes, né? E depois agora, digamos assim, agora sim. Desde a minha saída de São Paulo, estou me dedicando exclusivamente a pensar e olhar aqui para a Diocese de São Carlos. Claro que de longe, pelo menos já tem várias notícias hoje pela internet, onde temos lá notícias de uma cidade, de outra, né? Da estrutura da Diocese, então alguma coisa já procurei me inteirar sobre isso aí. Né? 1.200.000 pessoas, né? Mais ou menos temos isso. 129 paróquias, né? 170 padres, 57 diáconos permanentes e 6 diáconos transitórios e 43 seminaristas. E 29 cidades. Ou seja, uma grande missão também, né? Justamente, então eu fiquei assim, primeiramente de olho, puxa vida, olha só, e depois uma diocese centenária. Exatamente. E é bom ressaltar, muito bem estruturada, né? Muito bem estruturada. Isso aí é um grande presente. Eu ia perguntar, a expectativa do senhor ao chegar aqui, realmente. Então, primeiramente, eu vejo assim, a nomeação, deixar só para encerrar, foi um grande presente, né? Então fiquei alegre, fiquei realmente muito lisonjeado e agradeço a Deus por isso, por essa escolha, por ter me confiado um trabalho como esse, né? Então venho aqui com muita alegria, né? Com a disposição de me inteirar de tudo, de me inserir na caminhada desta diocese. Então, por exemplo, com muita alegria, quebrando o protocolo das perguntas, aqui o André me permite, que todo o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, Dom Luiz, está te desejando muito boas-vindas. Tem aqui o nome de algumas pessoas que eu posso anunciar, então esse misto de sentimentos também é do povo. Sim. Né? A gente representa aqui o povo e a gente também tá com esse sentimento, né? Me coloca aqui também. Mas todo mundo tá aqui, ó. Carol Neves está falando, bom dia, Dom Luiz, seja muito bem-vindo. Que o senhor possa ter um lindo trabalho com o nosso rebanho da paróquia São Nicolau. A Luana Melo também é de outro estado, ela nem é daqui. Tá também acompanhando nossa entrevista pelo Facebook. A Beatriz Santiago, bom dia, Dom Luiz, seja muito bem-vindo. Te recebemos de braços abertos. Beatriz Santiago, da paróquia São João Batista de Dourado, outra cidade da nossa região. Denis William também, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Matão, tá te desejando muito boas-vindas.
Tô até arrepiada aqui, viu, Dom? Pessoal muito carinhoso com a gente, com o senhor, viu? Sandra Pedro também está aqui de Brotas, cidade de Brotas. Seja muito bem-vindo, Dom Luiz, sua bênção. E também, mais uma pessoa que está aqui conosco é a Sandra. Obrigada, viu? Obrigada, eu havia uma expectativa aqui, né? muito grande, né? Receber o novo bispo, né? Tínhamos à frente até então com a saída de Dom Paulo, né? Tínhamos também o nosso administrador Dom Eduardo, né? Aliás, a gente deixa aqui nosso carinho também muito grande, né? A importância dele também à frente da administração da diocese, mas existia uma grande expectativa por parte dos fiéis, de todas as paróquias também, com a vinda, né, do novo bispo. Então, os nomes ainda estavam acontecendo, né? E aí até então que foi feita a nomeação pelo nosso Santo Padre, o Papa, né? E realmente tê-lo aí como nosso novo bispo à frente da diocese, oitavo, né? O senhor até trouxe aqui essa informação, né? Oitavo bispo e numa diocese centenária, né? Então, esse carinho realmente é um pouquinho do que a gente, dessa expectativa, reflexo dessa expectativa que se vivia até então. Sim, eu agradeço, né, por essas manifestações todas, não é? E eu venho também com muito carinho, né? Eu quero dizer isso, venho assim de coração aberto e disposto mesmo a trabalhar, né, com muita intensidade, acolhendo as pessoas, conhecendo as pessoas e procurando contribuir a partir do meu ministério para o caminhar, né, dessa igreja particular. Inclusive, o André citou aí Dom Eduardo Malaspina, né? Sim. Eu vejo assim que a igreja particular ficou sem um bispo titular por um ano praticamente, né? Sim. Porém, eu acho que não sentiu a ausência do bispo, né? Porque Dom Malaspina é uma pessoa extraordinária, com grandes qualidades, e trabalhou assim, incansavelmente, é conhecedor dessa realidade, não é? Ele é daqui da terra, desta diocese, não é? Então, agradecemos a Deus mesmo pelo trabalho dele, não é? E é um parceiro, né? Nós temos assim uma boa relação. Vejo assim nele as maiores melhores intenções, né? Me fez me sentir assim muito bem acolhido. Então, deixo aqui um grande agradecimento, né? Um carinhoso mesmo, a Dom Eduardo Malaspina, né? E louvado seja Deus por ele, pela presença dele, que Deus o recompense por esse trabalho aqui, né? Levando esse fardo aí sobre os ombros por um ano, né? Com certeza. Bom lembrar, fazer uma referência a isso, com certeza. Bom registrar isso, né? Bom, quais os próximos passos a partir de amanhã, né? Quando vai ser realmente oficialmente, né? O senhor vai tomar a frente da diocese, os próximos passos a partir de segunda, praticamente, que a gente pode aguardar de Dom à frente da diocese de São Carlos. Eu tenho conversado aqui com alguns padres, né? Temos encontrado um pouco do Eduardo, né? Então, a primeira coisa do bispo, quando chega, eu acho que cria uma expectativa muito grande, né? Eu sei disso. Agora, é bom que compreendamos, né, que tenhamos assim essa percepção de que existe já uma caminhada, não é? Existe, as paróquias estão estruturadas, os movimentos estão estruturados, existem instituições trabalhando, quer dizer, o trabalho, a igreja não está parada, a igreja está em movimento, não é? Com seu dinamismo, não é? Então, a primeira tarefa do bispo, eu entendo, não é? Sobretudo eu que estou chegando aqui agora, não é? É conhecer, né? Eu acho que é muito bom que as pessoas percebam isso, não é? É claro que se tem alguma coisa, alguma realidade, alguma questão que é urgente, que precisa ser resolvida, vou juntamente aí com me assessorando, não é? Com as pessoas que são escolhidas pelo clero e ouvindo aí também alguns leigos, vou procurar resolver o quanto antes, né? Então, problemas ou situações que têm que ser resolvidas, sim, de imediato, vamos resolver isso. Mas a tarefa mais importante minha, e é absolutamente necessário, o quê? Que eu conheça. Não é? Porque se eu não conhecer a realidade, como é que eu poderei, né, a partir do meu ministério, contribuir, né, na caminhada, em ajudar, apontar caminhos, situações, né? Então, o primeiro ponto é esse: conhecer o clero, conhecer as nossas lideranças leigas, conhecer as nossas comunidades, até o espaço físico mesmo, né? Então, é um trabalho que vai dar trabalho, né? São 129 paróquias, né? 129 paróquias. Muitas vai estradas, ter que né? bater perna também, né, bispo? Justamente. Agora, o que eu pretendo é isso. Olha, por exemplo, vou pegar um dia assim, vou passar em 10 paróquias, mas assim, rapidinho. Mas pelo menos para ter visualizar, o contato, né? Porque o contato físico também é importante, não é? Com certeza. Vou lá, conheço o padre, sei lá,
um tempinho, 1h30 aqui, outra hora, 1h30 ali, pelo menos, me encontro ali com o padre, com algumas lideranças, Sim. né? Isso é importante, né? Eu fiz isso em São Paulo, lá, Olha. quando eu cheguei, eram, onde eu estava, quase 70 paróquias, mas em 2 meses eu já dei uma passada em todas ali, né? E já tinha uma noção daquela realidade. Então a gente tem que ter uma noção da realidade, conhecer a realidade, porque isso é um pré-requisito, né? Sim. Para os trabalhos, né? Sim. E vamos dar continuidade àquilo que existe. Já existe um plano de pastoral, é bom, Claro. vamos lembrar isso, trabalhado já por Dom Paulo César, juntamente com Dom Eduardo Malaspina, com o clero. Então é bom que percebamos isso. A igreja está a caminho. Sim, com As certeza. coisas não estão digamos assim, Estáticas, né? sem um rumo, sem o norte, Sim, não é? verdade. Nem estáticas, não é? Então é muito importante isso. Então, conhecendo essa realidade, me inserindo nessa realidade, aí sim poderei juntamente, e é bom que diga isso, que o bispo não trabalha sozinho, né? Exatamente. Mas deixa bem claro isso. Então, por exemplo, na estrutura de uma diocese existem conselhos, né? O conselho de consultores, conselho de presbíteros, econômico, de pastoral, né? Sim. Juntamente com os leigos, nas paróquias acredito que devam ter também conselhos pastorais, conselhos econômicos, né? Então eu preciso me inteirar dessas realidades todas, né? E o bispo não trabalha sozinho, então ouvindo, e um trabalho fundamental meu é a unidade, né? Exatamente. Então criar unidade, não chega um ditador, chega alguém que procura Vem agregar, né? agregar e as decisões, quanto mais consenso houver, melhor, Sim. para que elas se tornem efetivas. Não adianta o bispo falar uma coisa, mas não foi trabalhado, não foi pensado, não há um consenso, aquilo lá não vai dar certo. Sim. Exatamente. Não é? Então, eu procuro, já aprendi isso, né, na minha experiência. É importante, sobretudo em questões as mais importantes, mais delicadas, Sim. quanto mais consenso, mais discussão houver, aí as coisas depois, uma vez decididas, elas terão aplicabilidade, vão se tornar efetivas, né? Então peço essa compreensão, né? O bispo está chegando primeiro, ele tem que conhecer a realidade. E agora eu vejo, e é importante dizer isso, ressalto isso, que eu chego realmente com essa de coração aberto e venho me inserir aqui, olha, na vida de São Carlos, na vida sobretudo aqui, eu vou morar aqui, então tem que conhecer um pouco aqui a vida social. Já vou adiantando que é um pouquinho mais frio que Araraquara, hein? Nós aqui, eu e o André somos de Araraquara, que é um pouquinho mais frio, mas também é uma cidade muito acolhedora, é gostoso, as pessoas também são acolhedoras. Então isso aí foi muito importante que você citou, acolher, né? Esse verbo aí eu tenho experimentado isso, né? É muito importante experimentar isso, já experimentei a parte dos padres, né? Da parte dos leigos, das manifestações assim de carinho e correspondência que eu recebi várias, né? Então me senti acolhido e venho aqui para fazer né, com todos aqui, né? Nesse momento de pandemia que a gente vivencia desde o ano passado, né, a igreja precisou muitas vezes fechar suas portas, né, ao termos ali as missas, né, nas igrejas, os encontros também, e o uso da tecnologia passou a fazer parte dessa missão também de evangelizar, de fé. Como o senhor vê isso, né, num pós-pandemia, né, e também a importância da igreja neste momento, onde as pessoas estão muito afetadas, não só a parte econômica, e acho que vai ser importante também essa sua caminhada, né, à frente da CNBB, na campanha da fraternidade, mas principalmente o lado psicológico das pessoas, o lado emocional, humano das pessoas. Como o senhor vê, né, a igreja, a presença da igreja, num pós-pandemia, enfrentando essas sequelas? Bom, você citou aí a questão da comunicação, né? Eu acho que nesse período aí de pandemia, realmente a igreja deu passos muito importantes do ponto de vista da comunicação. De repente, né, em pouco tempo, vindo a pandemia, a internet, esse mundo, essas vias da internet aí, ficaram inundadas por conteúdos de evangelização, né? Sim. Missas, orações, terços, não sei o quê, não é? A igreja entrou na casa das pessoas, né? Foi, justamente. Eu quero dizer isso, quer dizer, de repente, mesmo aquelas paróquias, ou aqueles padres ou os bispos que não eram muito afeitos, né, à comunicação, de uma hora para outra, pronto, precisou haver, houve essa conversão. E de repente esse mundo da internet ficou inundado de conteúdo católico da nossa igreja, né? Não é isso? É verdade. Exatamente. Com as transmissões, né? E as PASCONs, né? As paroquiais. Até formações também. Formações, né? Então, acho que houve aí nesse período, em primeiro lugar, né, assim, de imediato, em resposta àquele fechamento,
esse crescimento e passos, né, no sentido de qualificação, de introdução de materiais, de tecnologia. Que eu falo isso a partir de São Paulo, né? Sim. E os padres se desdobraram, né? Os Verdade. padres, os leigos se Totalmente. desdobraram mesmo para a produção de conteúdos católicos aí Exatamente. de evangelização, né? Então foi assim, algo muito importante. Agora, pós-pandemia, né? Então realmente nós temos assim a pandemia acirrou, digamos assim, algumas crises que já vinham apontando aí as suas, né? Sim. Já sendo percebidas no nosso horizonte. Econômica, política, digamos assim, sobretudo, né? Cultural, econômica, né? Nós vimos aí o que aconteceu, né? Sim. Olha, e o Brasil se endividou ainda mais, do ponto de vista dos nossos governos, sabemos disso. Isso vai ter uma implicação, né, por muitos anos, né? Com certeza. Primeiro ponto, né? Depois as pessoas perderam emprego, né? Houve assim uma queda de renda em geral, né? Com exceção dos muito ricos. Isso ficou muito claro, né? Sim. Os muito ricos não perdem jamais, Uma né? distância muito grande. Né? Então aumentou a distância ainda mais entre aqueles que ganham menos em relação àqueles que detêm Poder. lá poder e poderio econômico. Nós sabemos disso aí, né? E hoje, no Brasil, por exemplo, de repente voltou a questão da fome. Estão falando aí em mais de 20 milhões, alguns falam em 30 milhões de pessoas que já estão aí abaixo da linha da pobreza no Brasil. No nosso Brasil de 200 e poucos milhões de pessoas, uma parcela como essa com dificuldade aí do pão. Sim. Isso é duro, né? Dos alimentos básicos, a gente estava falando Né? aqui, no nosso jornal a gente sempre fala da cesta básica, e a gente até brincava, né? A gente vai trocar a carne pela batata, ó, você fica de olho, tem que bater a perna. Básico se tornou O básico se inacessível. tornou inacessível, até para Justamente. imagina para aquelas pessoas que já não tinham. Então realmente pós-pandemia é uma preocupação Então, bem grande para e nós. nesse período de pandemia, como as nossas igrejas se desdobraram também, se houve um incremento na comunicação, Sim. como que nossas comunidades também se desdobraram para fornecer mais cestas básicas, né? Quer dizer, era urgente. De repente, o trabalho social, que é muito mais amplo, se restringiu muitas vezes à questão daquele mais básico e urgente, que era a cesta básica. Né? Sim. Uma realidade nossa. Então, é algo que se colocou no nosso horizonte. Né? Eu acho que todas as cidades, mesmo cidades bem estruturadas como São Carlos, eu acho que sofreu com isso. Né? Depois, ocorreu também desemprego, né? Desemprego e tem muitas pessoas desempregadas ainda. Eu vi lá em São Paulo pessoas que ajudavam a compor a cesta básica, passaram muitas vezes a precisar da cesta básica. Né? Então, isso é um sofrimento muito grande para a sociedade que vai marcar uma geração, vai marcar o nosso tempo. Né? Depois, outro ponto é a questão das feridas, né? Tem as sequelas da doença, alguns ficaram com sequelas, e outras por esses 2 anos aí duros, né, de embate com a realidade dura, né, mudanças que transtornaram a vida, né, transtornaram mesmo a vida de muitos, né, esse período de reclusão, né, de afastamento, de isolamento, né. Então isso gerou realmente feridas e problemas tanto de ordem física quanto psicológica, né. Sim. Então tem muitas pessoas aí com feridas abertas nos seus corações, e aí está um grande trabalho do ponto de vista da igreja, da evangelização, de ir ao encontro dessas pessoas e de oferecer a elas uma palavra, né? Uma palavra que é Jesus Cristo, né? Que é aquele cujo mistério central, cuja Páscoa, sua morte, ressurreição, nascimento entre nós, sua morte, ressurreição, é a resposta para o nosso dia a dia, né? Sim. E nós não ficamos sem esperança, né? Porque morte e ressurreição, esse é o cerne da vida cristã. Se existe morte, existe sofrimento, olha, paciência, vamos lá, fundamentado em Jesus, e chega a ressurreição, né? Isso passa, né? Então é um momento também de aprendizado para as pessoas, para que se voltem, eu dizia agora há pouco ali numa outra entrevista, que se voltem para aquilo que é essencial. Talvez a grande lição para todos nós nesse tempo de pandemia é justamente esse, que nós não podemos nos contentar só com viver de modo superficial, com a superficialidade, né, da vida. E nós estamos aí numa sociedade que propicia uma série de benesses, de bens, né, que geram bem-estar, e parece que aquilo lá que era
esse que era o grande objetivo, né? Buscar isso. O que alimentava, né? Estava levando as pessoas a se desvincularem, né? Abdicarem de valores fundamentais para a vida, para a família, para a sociedade, né? Então esse tempo, espero que seja assim um tempo também de muita reflexão nesse aspecto, né? Para que aprofundemos e busquemos e percebamos aquilo que é essencial para a vida, aquilo que de fato se torna uma rocha firme sobre a qual você pode edificar a sua vida. Sim. Acho que aprendemos isso, né? Sim. Se não edificarmos nossa vida sobre algo concreto, sobre uma rocha firme que para nós é Jesus Cristo, chega um momento que as coisas podem ser desmanteladas. Exatamente. E aí você fica no ar, né? Você fica no vácuo. E aí, o que eu faço agora, né? Então, é um tempo que chamado, eu acho que oportuno para a evangelização, para repropor Jesus Cristo, para o anúncio de Jesus Cristo e para que a igreja, então, assim possa cumprir a sua missão de evangelização, oferecendo esse grande horizonte significativo de vida e de resposta para as nossas grandes dificuldades, né? E a igreja está aí, né? Com essa missão de servir diante dessas realidades que eu apontei algumas aqui. Sim. Tem outras ainda, né? Mas com a graça de Deus, acho que está aí uma grande era de evangelização e de anúncio de Jesus Cristo para nós todos. Nós estamos partindo para o nosso final de nossa entrevista, só complementar aqui, reforçar, né, a agenda extensa do Dom, né, a partir já praticamente de amanhã, depois dessa cerimônia religiosa oficialmente à frente da Diocese de São Carlos, né? Domingo pela manhã, ele vai plantar uma árvore na Praça da Matriz, lá na cidade de Araraquara, é isso? Domingo à noite celebra a missa da Paróquia Matriz de São Bento em Araraquara, paróquia mais antiga também da Diocese, né? E também um café da manhã com os pobres na quarta pela manhã, reunião com o clero na terça no CEAR, em Araraquara, momento em que está com todos os padres, diáconos da Diocese, enfim, esse é um pouquinho da agenda, né, que começa aí a ser preenchida a partir da semana que vem. E abre espaço, Dom, neste momento, para que o senhor faça o convite amanhã, né, dessa cerimônia religiosa também, e já o pedindo a bênção aos nossos ouvintes, nossos fiéis também, enfim, a todos que estão nos ouvindo nessa manhã de sexta, né, as mais de 20 cidades, pelas redes sociais também. Então, espaço aberto, uma palavra final, né, já uma primeira bênção, né, do nosso novo bispo à frente da Diocese de São Carlos. A palavra é do senhor. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, então, para fazer o convite, né, aquelas pessoas que possam vir, né, e participar desta celebração, na qual eu assumirei, né, como bispo diocesano esta igreja particular, né. Eu sei que muitos não podem, né, mas teremos aí outras possibilidades. A Rede Vida será transmitida pela Rede Vida, terá transmissão também acho que nossa rádio, pelos Facebook, por essas redes sociais todas, não é? Pelos meios. Então tem várias possibilidades de participação. Agora, é muito importante que rezem pelo bispo, não é? Sim, com certeza. Pelos padres, pelo bispo que chega aqui, mas em especial contra o coração de todos, né? É um momento assim marcante para mim, de maneira especial, né? E acredito que será uma celebração alegre, festiva, não é? Um momento assim da graça de Deus, particularmente para mim. Então fica aqui o convite a todos, né? Conto com todos e estou aqui à disposição de todos, né? Venho com essa disponibilidade para me encontrar, conversar, e vamos aí refletir juntos, né? E estabelecer uma caminhada conjunta, né? Dentro daquilo que é meu ministério, né? Como lembra o Papa Francisco Bispo, às vezes tem que ir à frente, outras vezes junto ao meio, outras vezes atrás, mas estar junto, né? Vai conduzindo. Estar junto, né? Então, agora há pouco falava da necessidade de conhecer, né? Então, esse contato, a proximidade vem com essa proposta, né? E o Papa Francisco tem nos ajudado muito na percepção do ministério, até com uma frase, tem umas frases muito interessantes, né? Porque ele é um expert em comunicação. Então ele diz assim, olha, o bispo tem que ter cheiro de ovelhas. Cheiro de ovelhas. Isso. Então espero em breve me encontrar com todos, naqueles, por exemplo, esses que nos acompanham nesse momento. Rezem por mim, nesse momento deixo uma bênção, né? A bênção para que Deus realmente possa conduzi-lo, ajudá-lo, iluminá-lo, né? Juntamente e também
na condução, resolução dos seus problemas pessoais, familiares, para que as nossas sociedades encontrem um caminho de fato da justiça, né, do bem comum, e que coopere para resolver os grandes problemas como esse que nós citamos aqui agora há pouco, né, até como essa dificuldade do pão nas mesas, né, de relacionamento, de reconciliação. Então que Deus realmente abram-se todos as bênçãos de Deus, porque Deus é em nosso socorro e veio para nos salvar, vem para nos conduzir para que vivamos segundo o seu projeto e tenhamos vida efetivamente, né? Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, por intercessão de nossa mãe, da bem-aventurada Virgem Santíssima, nossa Mãe de Deus e nossa, e São Carlos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.